Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha Bíblia está aberta no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 6, versículo 20 a seguir. Diz assim o texto bíblico: porque Herodes temia a João, sabendo que era um varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Jurou-lhe dizendo: tudo o que pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe o que pediria. E ela disse: a cabeça de João Batista. Eu estava lendo esta passagem bíblica e me veio a seguinte pergunta, a seguinte interrogação: quanto vale um profeta do Senhor? Quanto vale um homem de Deus? Já parou para pensar nisso? Qual o valor de um homem de Deus? Evidentemente que para o Senhor Deus, um homem que lhe serve, que lhe é fiel, tem um grande valor. Mas para o mundo, qual é o valor de um homem de Deus? Observe a história. Observe o que a Bíblia diz a respeito deste relacionamento, vamos assim dizer, entre Herodes e João Batista. Herodes era um rei muito importante. Ele era o tetrarca na Galileia. Ele comandava toda a região da Galileia. Ele prestava serviços ao Império Romano. E Herodes, diz a Bíblia, diz a história, teve um relacionamento com a mulher do seu irmão Felipe. E este relacionamento, obviamente, era contrário à lei de Deus. E Herodes, por ser um homem importante, ele tinha um bom trânsito, ele circulava, ele tinha um bom relacionamento com todos os sacerdotes, com os escribas, com os líderes da religião judaica naquela época. E provavelmente, por ser Herodes um homem tão importante, todos se omitiam, se calavam diante do seu pecado, diante do seu adultério. Mas o profeta João Batista, um homem simples, um homem cheio da virtude, da unção, do poder de Deus, um homem que tinha uma mensagem muito forte, uma mensagem muito certeira, uma mensagem convicta. Este homem reprova o pecado de Herodes. Esse homem diz claramente para Herodes que não era lícito ele possuir a esposa do seu irmão. E lembre-se, Herodes era um rei, Herodes era um tetrarca, um governante muito importante na época. Muito bem, Herodes dá um jeito de prender João Batista. E João Batista, ao ser preso, ele não muda a sua mensagem. Ele não retrocede. E Herodes, diz a Bíblia Sagrada, percebe diante de quem ele está. Herodes entende que ele não está diante de um simples sacerdote que era fácil de se corromper. Herodes entende que ele não está diante de um homem qualquer. Diz a Bíblia que Herodes temia a João Batista. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 20. E diz a Bíblia que Herodes sabia que João tinha pelo menos duas virtudes, duas qualidades. Primeiramente, ele era um homem justo. Ele era um homem
justo. Não era como os líderes religiosos da época, que se corrompia, que se vendia por cargo, por posição, por recurso financeiro. Herodes sabia que João Batista era um homem justo. Louvado seja Deus. Era um homem correto, era um homem honesto, era um homem que não se vendia. E também a Bíblia diz que Herodes sabia que João era um homem santo. Aleluia! João era um homem santo. João era um homem que santificava a sua vida. João era um homem que se afastava da aparência do mal. João era um homem correto, um homem sincero na sua devoção, na sua fé diante do seu Deus. Herodes sabia disso. E a Bíblia diz que Herodes guardava João com segurança e fazia-lhe muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. Aqui é algo intrigante. Herodes ouvia. Mas Herodes se encaixa perfeitamente naquilo que Tiago fala sobre aqueles homens que são ouvintes esquecidos. Ou seja, ouve a mensagem, entende que a mensagem é correta, mas não pratica a mensagem. Não coloca a mensagem em prática. Herodes ouvia. Certamente que Herodes, por alguns momentos, tinha um refrigério na alma ao ouvir um profeta tão poderoso, João Batista. Certamente que Herodes, por alguns momentos, tinha alegria na alma por ouvir a verdade. E a verdade traz alegria à alma. A verdade traz paz à alma. Mas Herodes não apenas ouvia, não colocava em prática o que João lhe falava. Isto é algo intrigante, que Herodes tenha parado para ouvir a mensagem de João Batista. E isto, de certa forma, testificará na eternidade contra Herodes, porque ele teve a oportunidade. Você, querido amigo, que está me ouvindo, que tem escutado tantos homens e mulheres de Deus pregarem a palavra de Deus, saiba, você não é inocente. Deus está te dando a oportunidade. Deus deu a oportunidade para Herodes ter junto a ele, ter de forma acessível por ele um grande profeta. E ele ouviu este profeta, mas não obedeceu às palavras pregadas por este profeta. Muito bem, a Bíblia diz que quando chega o aniversário de Herodes, ele dá uma festa. Dá uma festa. Este é o momento perigoso. O momento aonde o homem que não quer ouvir a palavra de Deus está comemorando uma festa. Este é um momento, sem dúvida, propício ao erro. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Versículo 3, melhor é a tristeza do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Herodes dá uma grande festa e convida todos os nobres, todos os grandes, todos os homens poderosos da sua época. E aí, quando certamente já tomado pelo vinho, quando certamente já embriagado, fora de si, entra a filha daquela mulher com quem ele estava tendo um relacionamento. Entra uma mulher e ela dança perante ele, Salomé. Ela dança para ele. E naquele momento de entusiasmo, naquele momento de carnalidade, ele lhe faz uma promessa absurda,
uma promessa que homem nenhum deve fazer para ninguém. Ele diz: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Marcos capítulo 6, versículo 22. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode fazer uma promessa similar a esta. Somente existe um que tem o poder de dizer: pede-me o que queres. E este um é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pode dizer isso porque ele tem condições de fazer o que for necessário ser feito. Ele tem este poder. Herodes fez uma promessa que ninguém deve fazer. Pede o que você quiser. A moça, perversa, maligna, entrou, falou com a sua mãe e a sua mãe disse: pede a cabeça de João Batista. E aqui nós temos o desfecho dessa história. O maior profeta. Jesus disse que João foi o maior de todos os profetas. O profeta que é comparado a Elias. O profeta que veio preparar o caminho do Senhor. É vendido, é entregue, é assassinado para satisfazer os desejos carnais de uma mulher, para satisfazer os desejos carnais de uma pessoa que, se fôssemos usar aqui alguns adjetivos, certamente nós iríamos usar os piores deles. Uma mulher profana, uma mulher baixa, vil. Isto foi o que João Batista valia para aquele homem. Uma dança. Quanto vale um profeta do Senhor para o mundo? João foi vendido por um momento de prazer. João foi entregue por um momento de prazer. Um momento de sedução. Uma dança atraente. E aqui eu faço um parênteses, porque nós temos visto, infelizmente, em tantas igrejas, em dias solenes, dias de congresso, moças dançando, fazendo apresentações de coreografia. Um absurdo, né? O caminho que algumas igrejas estão caminhando. Esta moça, com uma dança, levou à morte de João Batista. Um grande homem de Deus. Um homem, conforme está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Um homem que, sem dúvida, o mundo não era digno dele. Hebreus 11, 38. Homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de um homem do padrão de João Batista. Que morte triste. Que morte infeliz. Morrer decapitado para satisfazer os desejos egoístas de uma mulher, de um rei embriagado, de um rei profano, de um rei que não temia a Deus. Se você observar, até neste detalhe, João se assemelha ao profeta Elias. Os grandes problemas enfrentados pelo profeta Elias foi Acabe e a sua mulher Jezabel. Acabe, um rei frouxo, fraco, manipulado pela sua esposa. O grande problema de João Batista foi Herodes e Herodias. Esta mulher manipulava Herodes e levou à morte de João. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Saiba, o mundo não sabe valorizar os homens e mulheres de Deus, mas o Senhor Jesus é aquele que te contempla e te valoriza como você é. Deus abençoe a sua vida.